Agora com 3 mulheres que têm um trauma. Elas foram vítimas do terror do estupro. Com muita dignidade e coragem, elas aceitaram contar a sua história. Nós vamos começar com Gilvanete Diniz, de 28 anos, que está em Brasília. Há 2 anos ela foi violentada e engravidou. Chegou a ir a um hospital que faz aborto legal, mas desistiu e decidiu ter a criança. Boa noite, Gilvanete. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Gilvanete, por que você decidiu ter o filho? Porque a criança é importante a vida. Se uma árvore, um cachorro, tem direito à vida, por que não um ser humano, principalmente um inocente? Uma coisa que, sei lá, vai viver. Agora, mas você pretende contar essa história, essa sua decisão de primeiro tentar e depois de decidir ter o filho, você pretende contar essa história ao seu filho? Com certeza, pretendo sim. Quando ele crescer, eu pretendo contar para ele, sim. Obrigado, Gilvanete. Agora nós vamos ver um outro caso de estupro, foi o de Joana Lima, em São Paulo. Aos 38 anos, ela foi violentada sob a mira do revólver de um homem que tinha idade para ser seu filho. 3 meses depois, descobriu que estava grávida. Procurou o serviço de aborto legal do hospital e fez o aborto. Joana, mãe de 2 filhos, tem hoje 43 anos, é com ela que eu vou conversar agora. Boa noite, Joana, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Joana, por que você não quis ter o filho? Porque não era um filho, era uma coisa que estava dentro de mim. Essas coisas não é chamada de filho, é uma bola de neve. Você não sentia como sendo um filho? Não, lógico que não. Filho se faz com amor, não acima de um revólver. Como é que você soube que poderia fazer o aborto dentro da lei e num hospital que opera dentro da lei? Como é que você recebeu essa informação? Na Delegacia das Mulheres. E você teria em alguma hipótese feito o aborto clandestino, João? Logicamente que sim, de qualquer forma eu faria. Você não aceitaria conviver com o produto daquela união que você rejeitava totalmente? Não, lógico que não, não é uma união, foi uma violência. E você se sente de alguma forma culpada por não ter tido aquele filho? Não, lógico que não, eu me sinto aliviada. Eu estou viva. Muito obrigado, Joana. Um drama semelhante ao de Joana foi o que viveu a Aguinalva Oliveira em Goiânia, 1 ano atrás. A Aguinalva tinha 23 anos. Ela também foi estuprada sob a ameaça de uma arma. Grávida e debilitada pela violência, ela perdeu o emprego. Tentou abortar sozinha, não conseguiu, procurou um hospital, não foi atendida e teve o filho. Agora eu vou conversar com a Aguinalva, que está nos nossos estúdios em Brasília. Boa noite, Aguinalva. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. O que você fazia, Aguinalva, para tentar abortar? Eu tomei um monte de remédio, sabe? Eu arrumei umas folhas, umas ervas, preparei os remédios que as pessoas me ensinavam, falavam que eu ia abortar a criança. Eu tomei, não consegui abortar, comprei o Citotec, tomei os 12 comprimidos, não consegui, passei mal, fiquei desmaiando. Aí procurei um hospital público, fui no médico, ele não me atendeu, falou que não poderia fazer, que ele não tinha ordem, coisa e tal. Aí eu deixei, fiquei tomando um monte de remédio, mas não consegui. Nada funcionou? Nada não funcionava, eu tomava, ficava mais forte. Agora, e por que o hospital a que você recorreu não quis atender você? Porque eu não tinha prova do estupro, porque no dia que eu fui estuprada, logo no outro dia seguinte, eu não procurei o médico, eu tinha que ter ido no médico fazer um exame para comprovar que eu fui estuprada, eu tinha que ter ido na Delegacia da Mulher e eu não fui. Quando eu procurei o médico, eu estava grávida de 3 meses. Você não fez o que a Joana, que apareceu logo antes de você, fez, ou seja, ir à Delegacia das Mulheres? O médico falou que eu tinha que ter ido, né? Eu tinha que ter procurado a delegacia, mas eu não procurei. Então, quando eu estava de 3 meses que eu fui no médico, aí ele falou que não dava, que eu não poderia fazer, porque eu não tinha prova e que para tirar a criança tinha que ter prova. Agora, Aguinalva, o bebê nasceu. E hoje, você ama o seu filho? Amo. É a coisa que eu mais gosto no mundo hoje é meu filho. Ele mora na Bahia com a minha mãe e eu adoro meu filho. Eu gosto muito do meu filho. E você tem algum sentimento de culpa pelo fato de ter tentado abortar?
Tenho. Hoje eu fico assim pensando, eu ficava com medo do meu filho nascer com problema, sabe? Depois que eu vi que ele não ia nascer mesmo, que não tinha jeito de abortar, sabe? Eu fiquei com medo, eu ficava com medo dele nascer com problema mental, assim, deficiente, coisa assim. Aí às vezes, agora eu fico olhando para ele, aí eu fico assim, eu fico com medo, assim, sabe? Eu fico com medo dele, porque ele tá com 1 ano e 1 mês agora, aí eu tenho medo dele ficar com problema, assim, depois que ele crescer e ficar maior, assim, eu tenho medo dele ficar com problema. Muito obrigado. Assim, muito obrigado, Aguinalva, foi um prazer tê-la no nosso programa. Eu gostaria de começar com o Frei. Frei, o senhor gostaria de fazer algum comentário sobre esses 3 depoimentos? Sim. A situação do aborto, no caso de estupro, é sempre uma situação limite e violenta. Quer dizer, é uma violência sobre a mulher que se perpetua por 2 motivos. 2 motivos graves e sérios. O primeiro, ela sente que a sua dignidade foi ferida, que a sua humanidade já não é mais capaz. Ela que se julgava senhora de si mesma, ela já não é mais capaz, ela não é protegida, ela não é capaz de enfrentar a violência de um homem que, no fundo, traduz a violência de um mundo que não respeita a mulher. A segunda violência que essa mulher sofre é ser hipocritamente abandonada, sobretudo por aqueles que deveriam lhe dar apoio, que são seus mais imediatos familiares. Muitas vezes eu costumo dizer que existe um silêncio criminoso machista nesse caso, em que vai deixando a mulher uma situação assim, você decide, isso é problema seu. E a pessoa, como no caso da Joana, que é o caso mais emocionado que nós vimos, né, é uma pessoa que não consegue entender o que lhe aconteceu, não consegue aceitar o que lhe aconteceu e que, pelo que se vê há tanto tempo passado, né, pouca ajuda teve para poder superar aquilo que é um trauma. A primeira reação... Joana, o senhor já imaginou se a Joana é uma católica fervorosa e não tem o filho? Se ela tem dificuldade hoje de conviver com o aborto, como o senhor percebeu, imagine a dificuldade que teria de conviver com o filho de uma união que ela rejeita. E você viu os outros 2. No caso da Joana, é uma reação bastante comum, uma reação bastante humana. Você não rejeita ser humano. Você não pode rejeitar e nem matar ser humano. Ninguém faz isso de consciência tranquila. Você reparou, a Joana em nenhum momento fala a criança. Ela fala a coisa, o monstro, a sujeira. A bola de neve. A bola de neve. Coisas que não se referem ao ser humano. Por uma reação bastante difícil. Mas o senhor não acha que para mulheres com essa reação, que não querem conviver com o produto daquela união pavorosa, não deveria haver essa possibilidade de ela livremente procurar a delegacia das mulheres e depois dizer, não, eu não quero. Ela não pode dizer, eu não quero. Paulo Henrique, desde um princípio de ética, a primeira coisa é você levar essa pessoa de um princípio de ética normal e de uma ajuda até psicológica, é levar essa pessoa a poder entender o que lhe aconteceu, não como uma desgraça suja e de uma sujeira da qual ela foi contaminada e participa. Porque esse é o maior drama dela. Ela não foi culpada, como muitas vezes se passa até hoje, de ter sofrido aquela violência. Ela não foi suja por essa violência. Isso é uma reação emocional, ela tem que ser ajudada a recuperar a dignidade que ela tinha antes, o senhorio que ela tinha de si mesma antes, né? E que ela não, você vê que é uma pessoa que ainda não consegue encontrar, né? E não é só ela não. Existe um caso, dá licença, deixa eu terminar. Deixa eu só ver, será que nós poderíamos voltar a conversar com a Joana ou haveria algum problema técnico, talvez? Joana, o que você está achando dos argumentos que o Frei usou depois de ver o seu emocionado depoimento? Olha, eu estou achando que ele está totalmente errado sobre a minha dignidade. Eu estou firme, sou uma pessoa muito firme no que eu fiz. Eu faria tudo de novo se fosse isso. Não que eu deixei de falar um ser humano, não é um ser humano. Para mim não foi. Para mim foi uma pessoa que como me violentou esse rapaz. Então eu não pedi isso como essa criança que o Frei fala com todo respeito. E eu acredito que é impossível, como essa minha colega que está falando, o filho está na Bahia. Ela não está sob o teto dela. Eu mesma não ficaria com isso.
perto de mim. Frei, por favor. Joana, veja bem. Pois não. O fato de você não poder conviver com a criança, que você não queria, e com toda razão você tem o direito de não querê-la como filho, o nosso drama está em rejeitar uma outra pessoa, um outro ser humano, né, que naquele momento, para viver, por uma questão de sobrevivência, não é porque ele recebeu a vida do seu útero, mas porque para sobreviver ele precisa do seu útero, até que ele possa ter uma continuidade de vida. Não estou querendo aqui fazer nenhum julgamento sobre a sua pessoa, pelo amor de Deus, não me atreveria a isso. Eu acho que você já sofreu demais para ser julgada. É lógico. Né? Agora, eu, como toda a igreja se posiciona, é a favor da vida de um ser humano que também é vítima dessa mesma violência e que acaba pagando ele sozinho um erro que não foi ele que cometeu. Com toda razão você tem para dizer, eu não poderia conviver com ele. E a igreja bem aceita isso e ela usa esse mesmo argumento até mesmo para quando o caso acontece, por exemplo, com estupro de uma freira. A freira não está obrigada a viver com essa criança, reconhecendo justamente a psicologia dela. Mas a igreja pede com toda a paciência que ela seja capaz de acolher a vida humana para que ela possa ter continuidade. Talvez não com o seu amor, mas ter continuidade. Frei, deixa eu agora trazer de novo a conversa, ao debate, a Gilvanete, que só para rememorar, ela foi violentada, engravidou, chegou em um hospital que faz aborto legal, mas desistiu e decidiu ter a criança. Gilvanete, o que você está achando dessa questão entre a Joana e o Frei Silvio? Você decidiu ter a criança. Que não é imundo. É fruto de, tá certo, de uma coisa que você não queria, mas não é imundo. Não é imundo porque é o seguinte, eu amo meu filho, ele não é imundo, é uma criança linda, sadia, não teve nunca nem, quer dizer, tem um problema de alergia. Todo mundo aqui em Brasília, quase todo mundo é alérgico. Então, eu acho que isso não influi em nada, gente, não é. É um ser humano, é uma vida. Então você vai, porque uma flor, uma rosa é feia, ou veio de uma pessoa que você não gosta, você vai jogar fora porque ela é feia. Um cachorrinho nasce, é feio, vamos logo matar. Não é assim. Gilvanete, nem é uma bola de névoa, não. De jeito nenhum. Gilvanete, você vai contar a sua história pro seu filho? Vou sim. Todinha, toda a história? Todinha, com certeza. Muito obrigado. E eu vou educar o meu filho para que ele, mais tarde, sabe respeitar uma mulher. Seja consciente disso. Muito obrigado, Gilvanete. Aí na sua tela você vai ver já os números do fax, telefone e o e-mail do Fogo Cruzado. Participe e veja no final do programa o resultado desse debate. A maioria apoia ou rejeita o projeto relatado pela deputada sobre essas três mulheres. Vamos voltar, não se preocupe, a senhora vai ter todo o direito de falar. Obrigar o Hospital Público a fazer aborto nos casos previstos no Código Penal. Até já.